Voltando aqui à nossa saga da leitura do Novo Testamento segundo a melhor tradução para o português. Paramos no capítulo 18, agora vamos dar continuidade ao capítulo 19, que assim começa. E aconteceu que quando Jesus havia concluído estes dizeres, ele partiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, do outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiam, e ele os curou ali. Os fariseus também foram até ele para testá-lo, dizendo a ele: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E respondendo ele disse: será que vocês nunca leram que no princípio o Criador os fez um macho e uma fêmea? E ele disse: por este motivo um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim sendo, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que o ser humano não separe. Eles lhe dizem: por que então mandou Moisés dar um certificado de divórcio e despedi-la? E ele lhes disse: por causa da vossa dureza de coração, Moisés permitiu que vocês repudiassem suas mulheres, mas desde o início não tem sido assim. E eu vos digo que quem quer que repudie sua mulher, a não ser por fornicação, lembrando a explicação de fornicação que eu já disse nos vídeos anteriores, não é adultério, fornicação, da mesma forma que aconteceu com José e Maria, a Maria mãe de Jesus, naquele episódio que José ia dar uma carta de divórcio para ela. E continuando, a não ser por fornicação e case com outra, comete adultério. E quem quer que case com uma repudiada, comete adultério. Seus discípulos dizem a ele: se é assim a situação de um homem com sua mulher, é melhor não casar. Olha só a profundidade disso, é melhor não casar. Aí ele lhes disse: nem todos podem assimilar esta palavra, e sim aqueles a quem tem sido concedido. Pois existem eunucos que assim nascem do ventre da mãe. Existem eunucos que foram castrados por homens. Existem eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem consegue assimilar, que assimile. Então criancinhas foram levadas a ele, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos as repreenderam. Aí Jesus disse: deixem as criancinhas virem a mim, e não as proíbam, porque de tais é o reino dos céus. Lembrando lá com aquela passagem que a passagem anterior, Jesus fala da criança, que o servo de Deus deve ser como aquele que é maior no céu, deve ser como criança, a humildade de uma criança. E depois de lhes impor as mãos, ele prosseguiu dali. E de repente um certo alguém aproximou-se e disse a ele: bom mestre, que coisa boa preciso fazer para ter vida eterna? Mas ele disse: por que chamas bom? Ninguém é bom, exceto um, Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele diz a ele: quais? Aí Jesus disse: não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu vizinho como a ti mesmo. O jovem disse a ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende as tuas posses e dá aos pobres, e terás tesouro no céu, e vem me segue. Mas ao ouvir aquela palavra, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas posses. Então Jesus disse a seus discípulos: deveras vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu vos digo ainda: é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, seus discípulos ficaram totalmente pasmos, dizendo: quem então pode ser salvo? Aí, olhando para eles, Jesus disse: para um homem isso é impossível, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro reagiu e disse: ora, nós temos deixado tudo e te seguimos. Pois então, que teremos nós? Aí Jesus disse a eles: deveras eu vos digo que quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, julgando as nações, as 12 tribos de Israel. E cada um que deixou casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, coisa, por causa de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão e últimos primeiros. Ou seja, isso vai depender totalmente da disposição da pessoa, né? Porque muitos lá atrás não fizeram isso, outros aqui que são últimos serão primeiros porque fizeram isso, e por aí vai. Então acabamos aqui o capítulo 19 e logo mais no próximo vídeo estaremos no capítulo 20.